Como prometido, hoje eu trouxe para vocês um aulão sobre alquimia. Gente, isso aqui tá incrível, tá? Isso aqui é a linguagem do inconsciente. Vocês vão entender como é que o inconsciente se comunica com vocês através da alquimia, como que o inconsciente se comunica através da arte, através dos acontecimentos na nossa vida concreta e através dos sonhos. Quando eu descobri esse conteúdo, minha vida mudou, tá? Minha vida mudou. Eu comecei a ver as coisas numa profundidade muito maior. Eu comecei a entender quais eram os processos que eu estava vivendo e comecei a trabalhar mais a favor deles, e isso facilitou muito a minha vida, meu aprendizado, minha evolução. Então, a minha ideia trazendo isso aqui para vocês é trazer uma base, tá? De como funciona a alquimia, o que é alquimia, como identificar as fases alquímicas, as operações alquímicas, mas para ajudar vocês no processo de vocês e para fazer com que vocês tenham um novo olhar sobre a vida, né? Sobre o processo que é ser humano, né? Sobre as coisas em comum que nós passamos e como a gente pode passar por elas de uma forma, não vou dizer mais fácil, porque algumas fases são difíceis, né? Mas de uma forma mais proveitosa, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse aulão, eu preparei com muito carinho. E esse conteúdo realmente mudou a minha vida e eu espero que mude a de vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. E onde é que surgiu a alquimia? Ela surgiu simultaneamente em diversas culturas ao redor do mundo, tá? Então, ela surgiu no Antigo Egito, na China, na Grécia e em Roma. No Egito Antigo, era chamada de quêmia, né? Que era ligada aos rituais religiosos e à busca pela imortalidade. Na China, o foco era na medicina e na busca pelo elixir da vida eterna, o famoso elixir da vida eterna, né? E na Grécia e em Roma, recebeu influências de ambas as culturas, tanto do Egito Antigo quanto da China, e se fundiu com a filosofia hermética, resultando aí numa prática muito rica e diversa. Eu não sei se vocês já ouviram falar na filosofia hermética, mas isso aqui seria uma aula à parte, porque a filosofia hermética ela traz as 7 leis que regem o universo, ela é uma filosofia riquíssima, né? Ela vai abordar umas questões muito profundas que eu não tenho como entrar aqui nessa aula, porque não é o nosso foco. Mas eu tenho um livro sobre filosofia hermética na lei da atração, então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem acessar esse livro, que vale muito a pena e fala bastante sobre a filosofia hermética e as leis que regem o universo. E aí, a gente tem também o florescimento da alquimia na Idade Média e no Renascimento. Então, na Idade Média, esse conhecimento ele foi preservado e foi expandido pelos árabes, né, que traduziram muitos desses textos antigos dos gregos e dos egípcios e trouxeram a alquimia de volta, né? Fizeram esse florescimento da alquimia na Idade Média, né? E no Renascimento também houve o redescobrimento de textos antigos e esse espírito de investigação científica emergiu de novo na época e impulsionou ainda mais a exploração da alquimia, tá? Beleza, já entendi aonde que surgiu, onde que floresceu, mas quem que eram os alquimistas, né? Os alquimistas, eles eram estudiosos e praticantes de uma arte antiga que combinava aspectos da filosofia, da química e da medicina e da espiritualidade. Só que o que acontece? A alquimia, como a gente viu, ela floresceu ali na Idade Média, né? E ali, a Igreja Católica, ela era muito incisiva em todo e qualquer conhecimento que fosse de cunho espiritual, que não fosse divulgado pela própria igreja, né? Então, os alquimistas, eles não podiam falar sobre essa essência filosófica e espiritual dos processos alquímicos. Então, eles eram considerados só químicos mesmo nessa época, né? Como aquelas pessoas que buscavam transmutar de qualquer forma o chumbo em ouro, né? Provavelmente vocês já ouviram falar isso nas aulas de história, né? Que os alquimistas eram aqueles químicos lá da Idade Média, do Renascimento, que eles buscavam transformar o chumbo em ouro. Só que eles faziam esses experimentos, né? E eles realmente utilizavam forno, substâncias químicas, né? E alguns símbolos místicos, realmente fazendo as experiências no físico, né? Porque era uma fachada para a verdadeira essência
da alquimia, né? E os textos e diários alquímicos, eles eram escritos todos em linguagem simbólica e alegórica para proteger os seus conhecimentos de interpretações superficiais. Na época, existia muito essa questão de todo o conhecimento oculto ele ser transferido sempre do mestre a discípulo, né? Para que esse conhecimento não seja distorcido, para que esse conhecimento não seja superficializado, sempre dentro dessas correntes filosóficas, espirituais, o conhecimento ele era passado de professor a discípulo, né, de mestre a discípulo. Então, eles tinham muito esse cuidado de escrever tudo em linguagem simbólica e alegórica para que as pessoas não distorcessem aquilo que estava sendo falado e também para se protegerem da perseguição da Igreja Católica, porque nessa época, se você falasse, como eu comentei, né, de qualquer coisa que fosse de cunho espiritual, mas não fosse divulgado pela própria igreja, ia para a fogueira. Não tinha conversa, né? Então, era um período em que esse tipo de conhecimento, ele tinha que caminhar ali pela sombra, né? Não poderia ser exposto, não poderia ser entendido pela maior parte das pessoas, né? E é aí que a gente entende o verdadeiro ouro da alquimia, que para os iniciados, o ouro dos alquimistas, ele não era o ouro material. O verdadeiro ouro, conhecido como a pedra filosofal, ele simbolizava a transformação espiritual e psicológica do próprio alquimista e do ser humano. Então, no final das contas, esse processo de transformar o chumbo em ouro, ele era sobre transformar o ser humano de chumbo, pegar a matéria densa do ser humano e sublimar e sutilizar para que aquele ser humano alcance um nível de individuação, um nível de evolução espiritual, né? Então, a alquimia era sobre isso, né? No final das contas, ela nunca foi sobre transformar o chumbo em ouro, tá? Então, a verdadeira busca desses alquimistas era a transformação da consciência humana, né? Era a sutilização do espírito humano, né? E eles acreditavam que através desses processos alquímicos, que refletiam os movimentos profundos do nosso próprio inconsciente, era possível encontrar um estado de perfeição e iluminação, né, espiritual. Então, a alquimia, ela pode ser vista como um manual detalhado dos processos de transformação do inconsciente e do ser humano, documentado em etapas e símbolos que falam sobre a jornada do nosso inconsciente. Então é muito interessante porque é literalmente um manual de como que a gente vai de um ser humano totalmente dormente, inconsciente, para um ser humano desperto e consciente de si mesmo e do mundo em que vive, né? E do papel que ele tem no mundo que ele vive. E aí, quem trouxe a alquimia para a modernidade para os tempos modernos, foi Carl Jung, né? Carl Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta, ele foi o fundador da psicologia analítica, né? Um cara muito à frente do tempo dele, maravilhoso. E aí, quando ele começou a ter esse contato com a alquimia e a ler os escritos alquímicos, ele percebeu que as experiências descritas pelos alquimistas, elas refletiam processos psicológicos profundos do ser humano, né? Ele percebeu que todas aquelas fases e operações alquímicas, elas tinham uma correspondência com o inconsciente humano, né? E aí que ele notou 3 principais correspondências aí com a alquimia, né? Uma delas é a correspondência com os sonhos, né? Então, os símbolos alquímicos, eles apareciam frequentemente nos sonhos dos pacientes dele, sugerindo que esses símbolos representavam aspectos universais do inconsciente humano, né? Então, ele percebia que os pacientes dele sonhavam com coisas muito parecidas, né? Com símbolos muito parecidos, com cores muito parecidas, né? E aí ele foi juntando isso ao processo alquímico, né? Ele percebeu também que o processo de individuação também estava descrito dentro desse processo alquímico, né? Então ele identificou que a jornada alquímica, com todas as suas fases, espelhavam o processo de individuação. Que o que é o processo de individuação? É quando o ser humano ele já está consciente dos aspectos que ele tem dentro dele, né? Como se ele tivesse consciente e integrado todas as luzes e sombras, né? E ele fosse mais consciente de si e do mundo ao seu redor, né? E de como ele vê o mundo ao seu redor, né? Então esse é o processo de individuação.
e também que era sobre transformação psicológica, né? Então, a pedra filosofal que os alquimistas falavam, ela simbolizava essa transformação psicológica, em que os metais inferiores, né, que seriam os aspectos inferiores do ser humano, as sombras do ser humano, eram transmutadas em ouro, né, em um período mais consciente do ser humano, né, uma totalidade, uma integridade do ser, né, e que isso se dava através de processos alquímicos, né. Então é muito rico o material que ele trouxe para nós a respeito da alquimia e do inconsciente humano. Bom, dito isso, a gente vai para as fases alquímicas, né? A gente já sabe onde surgiu, onde floresceu, quem trouxe para a modernidade, quem eram os alquimistas, do que se tratava. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as fases alquímicas. A gente identifica as fases alquímicas principalmente através da paleta de cores. Nós temos a nigredo, a albedo e a rubedo, né? A nigredo é a fase escura, né? A noite escura da alma. A albedo é o momento de clareza e a rubedo é o momento de integração, representado aí pelo dourado, tá? Então, essas paletas de sonhos eram observadas nos sonhos dos pacientes do Jung e ele começou a fazer essa relação, né? Então, essas fases, elas são correspondentes às fases de vida que nós estamos, né? Nós vivemos essas 3 fases muitas vezes e nós podemos estar em diferentes fases em cada área da vida, né? Então, essa paleta de cores, ela aparece nos sonhos, ela aparece na vida e ela aparece na arte. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês, comparando aí com os álbuns da Billie Eilish, para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente interpreta sonhos, né? E como é que a gente interpreta essas fases dentro do movimento artístico, tá? Então, a nigredo, albedo e rubedo são fases da vida, cada uma tem os seus detalhes e nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas agora e vai ficar um pouco mais claro para vocês como que a gente identifica em que fase que a gente está. Então, nós começamos pela nigredo, a noite escura da alma. Quem que nunca passou por isso, né, gente? É inerente ao ser humano tudo isso que eu vou falar aqui, né? Então, a nigredo ela é considerada a primeira fase do processo alquímico, que é uma fase que é necessário fazer a dissolução e a decomposição daquele material considerado a matéria-prima, né? É um estágio de escuridão e caos e é necessário para a purificação e eventual renascimento, né? Então, quando eu falo matéria-prima, eu estou falando do chumbo que os alquimistas falavam, que a ideia era transformar o chumbo em ouro, mas eu também estou falando do ser humano que ainda não passou por todas as fases alquímicas e ainda não alcançou a sua totalidade, ainda não alcançou a sua individuação, né? Então, a gente pega o ser humano no seu processo mais inconsciente, que seria esse processo da nigredo, que seria a matéria-prima, né? E aí, nos sonhos, como é que aparece essa fase? Ela aparece com uma paleta escura, são sonhos geralmente muito escuros, muito densos, muito confusos, em que tem escuridão, tem mor, né? Não posso falar essa palavra, que acho que o vídeo pode ser que caia. Tem sofrimento, putrefação, crise, fezes, então são sonhos muito pesados e muito densos, né? Em que aparecem essas simbologias e essa paleta de cores, né? O nosso inconsciente, ele é uma parte nossa que existe fora do espaço-tempo, né? Então, quando a gente tem esses sonhos, talvez a gente ainda nem esteja nessa fase, mas nós estamos entrando nessa fase. Então, muitas vezes os sonhos, eles nos mostram para onde nós estamos caminhando dentro do nosso próprio processo alquímico. Por isso que é tão importante a gente se atentar aos sonhos, né? Porque aí a gente consegue entender em que fases que nós estamos e que fase que nós estamos indo, né? Então, se nós vamos entrar numa nigredo, se a gente já está meio ligado, a gente já sabe o que precisa ser trabalhado ali. Eu trouxe um complemento aqui, para o pessoal que são tarólogos da cartomancia aí, o pessoal que gosta dessa parte da simbologia também. No tarô tem 3 cartas que me remetem a essa fase que eu consigo pensar assim, quando sai essas cartas na mesa, eu consigo pensar, esse meu consulente, ele tá passando por um período difícil, ou ele vai entrar nesse período difícil, porque eu vejo essa noite escura da alma nessas cartas. Essas cartas são a carta da morte, a carta da lua, né? Que a carta da lua fala muito sobre
uma confusão mental, sobre um período de ilusões, sobre um período de falta de perspectiva, né? E a torre que me fala sobre períodos de destruição, sobre períodos em que eu perco a minha base, eu perco o meu chão, e a Nigredo é muito isso, né? Então, quando saem essas cartas, claro, dependendo do contexto, eu entendo que aquele meu consulente ele está entrando nesse período mais complicado, né? Nesse período mais desafiador, né? Tanto a leitura de sonhos quanto a leitura das cartas, ela fala com o inconsciente do paciente, né? Do consulente. Então, eu consigo, através da leitura dos sonhos ou através da leitura das cartas, entrar nesse campo inconsciente e entender qual é a fase que aquele consulente está. Né? Então, eu sei que quando vem essas cartas, muito provavelmente, se ele já não está vivendo aquilo, ele vai entrar nesse processo e eu consigo alertá-lo a respeito de coisas que são importantes para ele naquele momento. E aí eu sei que na vida, quando essa fase ela se mostra através dos sonhos ou se mostra através das cartas, eu sei que aquela pessoa, ou eu mesma, né, se eu estou fazendo uma autoanálise, eu sei que eu vou passar por um período de perda, de luto, de crise, de mudanças drásticas, inesperadas, né? Então, a fase da Nigredo, ela fala muito sobre isso, e ela conta isso nos sonhos e na leitura de cartas, quando a gente está trabalhando dessa forma, né? Muito que bem, passamos pela Nigredo, foi difícil, foi sofrido, e entramos na Albedo, né? A Albedo ela é a fase do início do amanhecer, então ela é a segunda fase do processo alquímico, né? Em que eu tenho ali a purificação, a clareza, a iluminação, a limpeza e muitas vezes um despertar espiritual. Né? Então, esse é um estágio de clareza mental, né? É uma nova fase de entendimento, de renascimento. E aí eu consigo ver que eu estou entrando nessa fase, ou que eu estou nessa fase numa determinada área da minha vida, quando eu sonho com uma paleta clara. Então, geralmente os sonhos de Albedo, eles são sonhos claros, com tons prateados ou iluminados, com água limpa, luz branca, lua, aura de paz, serenidade. São sonhos totalmente diferentes ali do padrão de sonhos que a gente viu na Nigredo. Né? Então, a gente consegue identificar muito bem de que fase a gente está falando se a gente presta atenção nos nossos sonhos, né? Porque são fases muito diferentes. E a gente faz essa movimentação, né? Então, no tarô, quando eu tiro as cartas e eu vejo determinadas cartas, elas me passam a albedo, tá? Claro que assim, o próprio tarô, ele conta a jornada do herói, né? Que é a jornada do ser humano também, no seu processo de autoconhecimento e no seu processo de autodesenvolvimento, de despertar espiritual, enfim, né? Mas tem algumas cartas em específico que eu, Érica, quando eu vejo, eu entendo que aquele meu consulente está naquele momento ou vai entrar naquele momento. Então, no tarô eu vejo que quando cai a carta da estrela, da temperança, do julgamento e do louco, essa pessoa está no início do amanhecer, né? A estrela, ela me fala muito sobre sonhos, sobre clareza, sobre contato espiritual, né? Sobre ver luz no fim do túnel, sobre iluminar mesmo alguns aspectos, né? Então tem tudo a ver com essa ideia do início do amanhecer, com o início da iluminação, né? A temperança, que ela fala sobre esse equilíbrio, né? Ela fala sobre esse momento de ponderar, de ter clareza, de nem muito lá, nem muito cá, né? Eu já tô mais tranquila, mais calma no observar ali dos meus processos, né? O julgamento, que me fala muito sobre eu deixar o meu passado para trás e eu iniciar um novo caminho, né? Deixando esse passado para trás. E o louco, que fala sobre iniciar uma nova jornada, né? Então, quando eu saio ali da Nigredo, eu fiz essa limpeza, né? Eu fiz esses processos necessários para que eu me livrasse, de certa forma, daquilo que não me servia mais em relação ao meu próprio crescimento e desenvolvimento espiritual, e eu começo uma nova jornada do zero, né? Então, as coisas ficam mais claras, eu entendi um pouco mais o processo que eu passei, e agora eu vou me jogar numa nova jornada, né? Então, me traz muito essa carta também, que a pessoa está entrando nesse momento. E aí, na vida, como é que eu sei que eu tô na albedo, né? Períodos de desenvolvimento, de cura física e emocional, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Então, é literalmente um momento que você consegue se autoanalisar e autoanalisar situações
de uma forma mais imparcial, de uma forma mais leve, de uma forma mais buscando trazer o aprendizado de todo aquele processo que a gente passou ali na Nigredo. E aí a gente vai para a última fase, a tão sonhada fase da Rubedo, né? Que é o que os alquimistas chamavam de a pedra filosofal. Né? Então, ela é a última fase do processo alquímico, que é a fase de realização, de integração e de plenitude. Né? Então, é quando a verdadeira essência é integrada e ela é manifestada no mundo externo. Né? Então, é literalmente não vou dizer o final do processo de individuação, porque a alquimia ela é sobre ciclos, a gente está constantemente entrando numa fase, saindo e voltando, e isso é eterno, né? Esse movimento, essa ciclicidade é eterna, então não existe um final, né? Mas quando você alcança, pelo menos naquela fase da tua vida, o desenvolvimento que você precisava e o autoconhecimento que você precisava, e você consegue levar isso para o mundo externo. Então você integra isso dentro de você e você consegue se expressar no mundo a partir daquilo que você aprendeu desses outros processos que você trouxe, né? Que você passou. Então, como é que isso se manifesta nos sonhos? Nos sonhos, geralmente a paleta ela é vermelha, né, dourada, cores quentes e vivas, tem ouro, tem um amanhecer ou um entardecer, realização, celebração, união. Então, são sonhos muito bonitos, né? São sonhos muito felizes, assim, né? É aquele momento que poxa, eu completei uma jornada aqui que foi muito difícil, mas eu me vejo muito melhor saindo do que eu entrei, né? Então me passa muito essa ideia. E no tarô, quando eu vou ler as cartas e eu vejo a carta do Sol e a carta do Mundo, eu entendo que o meu consulente está nesse momento, né? O Sol ele fala sobre o brilho pessoal, ele fala sobre uma liberdade, sobre eu ser eu mesmo, sobre eu me expressar, sobre eu estar num momento de muita alegria, né? Em que as coisas estão muito claras e eu estou muito feliz, eu estou muito realizado, né? A carta do Sol ela passa essa energia gostosa, assim, sabe? De um dia de sol, de um dia bonito em algum lugar ensolarado, sabe? Quando a gente se sente completo, quentinho, assim, né? Então, essa que é a ideia que me passa. E a carta do mundo, que também é uma carta de encerramento de ciclos, em que eu integro tudo que eu aprendi dentro da minha jornada, né? E a carta do mundo, ela é a última carta dos arcanos maiores do tarô, né? Então, ela é realmente uma carta de finalização ali da jornada do herói, né? Porque o tarô, ele também conta uma história de lapidação ali do ser humano, né? História de tudo aquilo que todo ser humano passa, né? Que de formas diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas todos nós passamos eventualmente por coisas muito semelhantes, e o mundo ele fala sobre eu integrar todo esse processo, né? Ele fala sobre eu conseguir trazer todo esse processo à tona e conseguir me realizar com tudo aquilo que eu conquistei, né? Então, quando saem essas duas cartas, eu sei que se o consulente ainda não chegou nesse momento, ele vai chegar muito muito próximo, né? Então, e na vida, como é que eu sei que eu tô na Rubedo? São momentos de conclusão de objetivos, de projetos, são momentos de celebração, de reconhecimento, de integração de vários aspectos da vida, de brilho pessoal, de autoconfiança, de felicidade. Sabe aquele momento que você senta e fala assim: eu conquistei tudo o que eu queria? Eu estou muito feliz e realizado com isso? É esse momento. E é claro que, como ela é a última fase, eventualmente nós vamos entrar numa Nigredo novamente, ou nós vamos entrar numa Albedo novamente, porque isso faz parte da vida, né? A gente não fica para sempre estagnado em um processo só, e se a gente fica, geralmente isso tende a dar problemas, inclusive físicos, né? Porque a gente sabe da somatização. Hoje em dia isso já é científico, né? Então, quando a gente empaca em um processo, existe esse risco da gente desenvolver alguma doença física, enfim, né? Alguma questão aí que esteja ligado realmente a gente não querer trabalhar a favor desse movimento que é a vida e a lapidação do ser humano, né? Muito que bem aprendemos sobre as fases alquímicas, e agora a gente vai falar sobre as operações alquímicas, né? As fases, elas são as grandes movimentações, né? E as operações alquímicas, elas são como se fossem engrenagens que fazem com que a gente mude de uma fase para outra,
né? Então, as operações alquímicas, elas são uma série de processos e símbolos utilizados na transmutação alquímica. O que é a transmutação? É eu transformar o chumbo em ouro. É literalmente eu pegar essa matéria-prima que eu tenho e transmutar ela numa coisa mais sutil, numa coisa mais elevada, né? Que no simbólico seria transformar o chumbo em ouro e no físico seria transformar o chumbo em ouro e no simbólico seria transformar o ser humano de chumbo em ser humano de ouro, né? Um ser humano mais sutil, mais evoluído. E nós podemos viver muitas vezes as mesmas operações e operações diferentes para cada área da vida. Isso é super normal. Então, às vezes eu tô numa super albedo ali, no profissional, eu tô me desenvolvendo, tô buscando conhecimento, tô conseguindo entender melhor, tô conseguindo achar as coisas muito claras, mas na minha vida amorosa eu tô numa nigredo ali em alguma outra operação alquímica que a gente vai falar daqui em diante, né? Então a gente pode ter várias operações e fases diferentes para cada área da vida. E esses elementos e símbolos, eles também aparecem nos sonhos, na vida e na arte. E a gente vai ver isso conforme for passando a apresentação, que vocês vão... Cara, quando eu chegar na parte da análise, vocês vão bater o olho, vocês vão falar, cara, que doideira isso aqui. Porque eu, quando eu estudo alquimia, quando eu estudo essas coisas, eu fico assim, gente, eu não sei como é que vocês vão ficar, mas eu fico empolgadíssima. Então, vamos lá. Nós temos aí as operações alquímicas dos 4 elementos, que são calcinátil, operação do fogo, solútil, que é a operação da água, coagulátil, que é a operação da terra, sublimátil, que é a operação do ar, separátil, que é a operação da espada, aí a gente já saiu, né, dos 4 elementos e a gente vai para outras 3 operações. A mortificátil, que é a operação da morte, a coniúctil, que é a operação da conexão, tá? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas operações. Então vamos lá para a primeira operação, que é a operação do fogo, né? Ela é a primeira operação alquímica, ela queima, transmuta, decompõe, purifica, né? É o famoso fogo purificador, né? Então todos os nossos desejos que não são de alma, eles tendem a passar por essa operação do fogo para serem purificados. Então, nos sonhos, né, essa operação ela aparece principalmente através de fogo, tocha, fogueira, fogo se alastrando, coisas queimando, enfim, tudo que tem a ver com fogo. Geralmente, quando aparece nos sonhos é porque a gente está nessa operação, né? Tem alguma coisa aí que a gente quer muito, mas que não está alinhado ali com o nosso plano de alma, que não está alinhado ali com o nosso eu superior. E aí aquilo acaba indo literalmente para a fogueira para ser purificado, né? E da fogueira só sai aquilo que realmente tem sentido para nossa evolução. Então, no tarô, como é que eu sei no tarô quando um consulente vai passar por isso ou está passando por isso em uma determinada área? Quando vem a carta da torre, né? A carta da torre, ela me traz essa ideia de perder a base, né? Primeiro que ela tem o elemento fogo, né? Dentro da ilustração da carta, ali na simbologia da carta, ela tem o elemento fogo, mas ela também me passa essa ideia de quando eu perco tudo, quando vem algo e tira o meu chão e me desestrutura, e queima tudo aquilo para que eu possa reconstruir de uma forma diferente em uma base mais sólida, né? Então, quando vem essa carta, geralmente eu sei que vai vir alguma coisa nesse sentido para esse meu consulente, né? O naipe de paus, ele também significa o elemento fogo, né? Então, as cartas do naipe de paus, eles vão geralmente falar também sobre alguma questão ligada a calcinátil. E na vida, a gente tem períodos de frustração, períodos de desejos não atendidos, expectativas frustradas, inveja, enfim, né? São momentos que a gente literalmente está pedindo as coisas para o universo e o universo está falando, não, você não vai ganhar, não adianta. Né? Então a gente está se frustrando ali, querendo algo que não dá certo, que não dá certo, que não dá certo, e a gente sonha com fogo, a gente já sabe que aquilo não vai para frente, porque aquilo está passando por essa operação. E o inconsciente, ele é tão inteligente, ele é tão maravilhoso, que ele fala com a gente também na vida concreta. Então, geralmente, quando você está passando por uma operação do fogo, é um momento da vida que você vai estar queimando coisas sem querer. Você bota um negócio para fritar lá, você esquece, deixa queimar. Você vai pegar uma água quente, você vai lá e se queima. Então, você está se queimando no concreto, você está sonhando com fogo, né? Ou você vai no tarô e vem a carta da torre, você está passando por essa operação, né?
Então é bem interessante a gente começar a ter esse olhar, porque vai fazer sentido, gente. Eu digo pra vocês, se vocês prestarem atenção no que eu tô falando aqui, prestarem atenção nos sonhos de vocês e prestarem atenção na vida concreta, e quando vocês vão numa taróloga, numa cartomante, ou se você é taróloga, tarólogo, cartomante, enfim, você vai perceber essa simbologia, né? E isso é uma lei universal também, né? O nosso interior, ele é refletido no nosso exterior, né? Então, tudo aquilo que está acontecendo dentro de mim também está acontecendo fora, né? Só que a gente geralmente não tem esse olhar. Então, agora, quando vocês aprenderem alquimia, vocês vão começar a olhar, opa, tá acontecendo isso no mundo concreto, estou sonhando com isso, preciso trabalhar nisso. E aí fica mais fácil, porque aí você vai trabalhar a favor, né? Porque geralmente o que a gente faz? Trabalha contra, né? E aí quando a gente trabalha contra esses processos, a vida trava, né? Então a gente saber isso muda tudo, muda tudo. Muito que bem, vamos para a segunda operação, a operação da água, a solútil, né? Ela é a segunda operação alquímica, dissolve, limpa e purifica, né? Quando nós precisamos dissolver aspectos de nós mesmos que já não dão conta dos desafios da vida, surge essa operação, né? Então ela é uma operação que ela vem literalmente para dissolver aspectos nossos, para que outros aspectos melhores e maiores possam tomar o lugar, né? É uma operação fácil? Geralmente não é, né? Porque a gente tem um apego à nossa personalidade, a gente tem um apego ao nosso psicológico da forma como ele é, né? Quando vem uma solútil, geralmente ela, cara, da forma que tá agora, não vai rolar. A gente precisa fazer uma limpeza geral, purificar tudo isso aí, pra gente trazer um aspecto novo aí pra tua personalidade que vai dar conta do que virá, né? Eu sou escorpiana, gente, e aí sim, signo de água, o bicho já é emocional, entendeu? O bicho já, meu Deus do céu, o bicho é intenso, profundo, emocional. É solútil atrás de solútil, gente. Isso aí, a solútil, pra mim, eu tô em casa, né? E se você é de signo de água, provavelmente você vai se identificar com o que eu tô falando. Porque a gente já é emocional, né? A água, ela já é do emocional. Então, geralmente, a gente trabalha muito essa operação. E aí, como é que acontece nos sonhos? Como que aparece essa operação nos sonhos? Mar, ondas altas, piscina, cachoeira, banho, mergulho, afogamento, rio, poço, tudo que tem a ver com água tem a ver com solútil, né? O que vai me dizer se aquela é uma solútil que vai ser braba ou se é uma solútil suave? Se eu sonho que eu tô totalmente imersa em água, que eu tô totalmente levada por uma onda, por um rio, por uma cachoeira, enfim, quando é algo muito brusco, um movimento muito brusco das águas, eu entendo que eu preciso mudar muita coisa a meu respeito, né? E assim, não é nem que eu preciso mudar, eu vou ter que mudar. Aquela operação ela já tá dando forma dentro de mim, né? Então eu não tenho como. Eu posso até tentar parar ela, né? Mas o que vai acontecer? Vai ficar sofrido, porque aquilo precisa acontecer, né? Então a ideia aqui é a gente aprender para trabalhar a favor para que a coisa flua, né? Porque se a gente trabalhar contra, vai sofrer, né? Então, se eu vejo que no sonho eu tô ali dando um mergulhinho de boas, tô num riozinho tranquilo, tô tomando um banho de chuva, um negócio assim, é uma solútil tranquila, tô limpando, purificando alguns aspectos ali pontuais e tal, mas não é algo completo que vai fazer com que eu precise mudar absolutamente tudo na minha personalidade, né? Então, é um processo mais suave, e eu sei que é um processo mais suave, então vai ser mais tranquilo para lidar. Agora, quando vem aquele processo grande das águas, né? As águas elas representam o inconsciente, né? E quando a água rompe, ela fala sobre o inconsciente rompendo, né? Ela fala sobre esse movimento do inconsciente se mostrar, de ser hora de mudar, né? Então a gente vê isso nos sonhos, né? No tarô, eu vejo muito como a carta do julgamento, a carta da lua, a carta da temperança e também nos arcanos menores o naipe de copas, que também é o naipe que fala do elemento água, né? Em relação ao julgamento, eu vejo como sendo uma carta que fala sobre deixar o passado para trás, né? Então, eu preciso deixar esse meu aspecto para trás, eu preciso renascer
para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de agir, para uma nova personalidade. Então, o julgamento fala sobre esse renascimento, né? A Lua, que fala sobre o movimento das águas, mas fala sobre um movimento mais complexo, um movimento mais de confusão, e de fato a Solútil, quando ela é muito forte, ela traz essa confusão de quem sou eu na vida, né? É aquele momento que fala, tá, então eu não sou isso, mas eu sou o quê? O que que a vida quer de mim? Sabe aqueles momentos assim que você tá meio perdidaço no rolê? É isso, né? Então a Lua me traz muito essa dissolução da personalidade e essa confusão de quem sou eu, né? E a temperança, quando eu já falo de um movimento de águas mais tranquilo, quando eu já falo daquele movimento que eu tenho um pouco mais de controle, é uma coisa mais pontual, eu estou mais equilibrada nesse movimento, né? Então, na vida, quando é que eu sei que eu estou entrando nessa fase na minha vida, né? Ou que eu vou entrar nessa fase quando saem essas cartas no tarô, ou quando eu estou sonhando com isso. Geralmente são fases que eu tenho essa crise existencial, né? Geralmente são fases de finais de ciclo, de mudanças drásticas e inesperadas. Aqui poderia entrar também a carta da Torre, que fala muito sobre isso, né? Mas eu acabei usando ela ali na Operação do Fogo, mas ela também caberia aqui, porque ela também fala sobre essas mudanças drásticas e inesperadas, né? Momentos muito emocionais e também de um despertar espiritual, porque quando você não é mais nada que você achou que você era, te resta buscar uma força maior, certo? E aí, geralmente, nesses momentos que a gente passa por uma solútil muito grande, a gente também passa por um despertar espiritual, né? E aí, como o inconsciente fala, como eu falei para vocês, pode se deparar com acontecimentos com água também na vida concreta. Então, do nada dá um vazamento na tua casa. Tava tudo de boa. Aí você entra nesse movimento da solútil, da operação da água. Pá, começa um vazamento na tua casa. Você começa a derrubar copo de água, você começa a derrubar água para lá, derrubar água para cá, pisar em poça. Aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Essa operação está se mostrando na tua vida, né? E se você presta atenção, existe essa sincronicidade entre o teu sonho e entre o que está acontecendo na tua vida, né? Não existe essa separação. A gente tende a achar que sim, né? Porque nós não fomos educados de uma forma holística da coisa, né? Mas que holística fala sobre o todo, né? Nós somos muito materialistas, então a gente tende a achar que as coisas são separadas, mas os movimentos acontecem sempre juntos. Se vocês tiverem esse olhar mais crítico, vocês vão perceber o que eu tô falando. Beleza. Vamos lá para a coagulatio, que é a terceira operação alquímica, que é a operação da Terra, né? A operação da Terra, ela solidifica, estabiliza, materializa e concretiza, né? Então, a operação da Terra, que é justamente essa operação do florir, do nutrir, né? A Terra fala sobre isso, né? A Terra é fértil por natureza. A Terra, ela é abundante e próspera por natureza. Então, essa é uma operação muito positiva, né? Então, geralmente ela aparece quando nós conseguimos realizar sonhos, materializar objetivos e prosperar, né? Então, no sonho, geralmente são sonhos com terra, com florestas, com jardins floridos, com plantio e colheita, sonhos de comida que eu tô comendo, né? Se eu tô comendo, melhor ainda, né? Porque eu tô vivendo aquela operação, né? No tarô, eu sei que a pessoa tá nessa fase quando sai a carta da Imperatriz, né? A carta da Imperatriz, ela fala sobre colheita, plantio, sobre abundância, sobre prosperidade, sobre fertilidade, né? A carta da Imperatriz, ela é uma representação da deusa Deméter, né? A deusa Deméter, ela é uma deusa que ela era a deusa da colheita, né? Ela era a deusa do plantio e da colheita, da abundância, da prosperidade, da fertilidade, né? Então, geralmente, quando cai essa carta, eu sei que essa pessoa está entrando nesse movimento de materializar, né? Então, naquele momento, é aquele momento que os projetos vão dar certo, né? Que as coisas vão para frente. E também nos arcanos menores é o naipe de ouros que representa essa operação. Mas aí cada carta vai falar em que ponto da operação que aquilo tá, né? E aí são muitos detalhes que eu não vou entrar aqui porque não é essa a intenção. Mas na vida são momentos de realização, de prosperidade, de fluxo, né? De flow, quando as coisas parecem que tá tudo dando certo, você tá prosperando, né? Aquela energia do dinheiro tá entrando, você tem prazer na vida, né? Você vê as coisas com prazer, né? Então, essa é uma fase muito positiva.
né? E pode também se deparar com acontecimentos relacionados à terra, comida e prazer na vida concreta, né? Então, às vezes, é um momento que você tá muito feliz, aí você fala, eu vou sair jantar para comemorar, eu vou comer um negocinho diferente hoje, eu vou fazer algo que me dá prazer, eu tô com uma vontade de pôr a mão na terra, de plantar um negócio, de caminhar descalço na grama, sabe? Aquelas coisas que vêm assim nesses momentos de conexão com a energia da terra. Essa é a coagulatio. Ela é uma operação maravilhosa para materializar, então quando eu estou sonhando com isso, muito provavelmente os meus projetos vão prosperar, as coisas vão fluir, né? É um bom momento para fazer dinheiro, é um bom momento para colocar projetos para rodar, né? Porque é uma energia muito fértil, né? A terra é fértil e próspera. Então, esse é o momento para fazer as coisas acontecerem. É o melhor momento que tem é dentro da coagulatio, né? E aí temos a operação do ar, que é a sublimatio, né? Que ela vem a ser aí a quarta operação alquímica, que é uma operação em que eu elevo, compreendo e transcendo, né? Então, essa operação ela vem geralmente quando nós conseguimos compreender melhor as experiências e fazer um trabalho de elevação espiritual, né? Então, geralmente é um momento de muita clareza, o meu racional muito claro, né? A operação do ar, ela fala sobre esse racional. Então, é um momento muito interessante para aprender, né? Um momento muito interessante para buscar conhecimento, né? E aí, nos sonhos, geralmente eu sonho com ar, com nuvens, com voo, com escada, com pássaros, com movimentos de subida, né? Então, e no tarô, como é que eu sei que essa fase está se manifestando para o meu consulente? Ou para mim mesmo, né? Se eu estou tirando para mim. Geralmente vem o hierofante, a estrela e o eremita, né? Porque o hierofante ele é uma carta de sabedoria, é uma carta de autoridade espiritual, é uma carta de tradição, é uma carta de muito conhecimento sendo passado adiante, uma carta muito mental também, né? O hierofante traz muita sabedoria. Então, quando vem o hierofante numa tiragem geral de movimento, de vida, eu entendo que aquela pessoa ela tá propícia a aprender ou está propícia a ensinar também, né? Um momento de clareza mental, de receber e passar conhecimento, né? Então eu vejo muito essa carta com essa energia. Eu também vejo a estrela, porque a estrela ela fala muito sobre uma conexão espiritual, né? Então, sobre uma iluminação, sobre uma conexão espiritual. Então, eu também vejo como um movimento de transcender, né? E essa energia do ar, ela também tem essa energia do transcender, né? Do buscar algo mais elevado. E a estrela, ela me traz isso. E o eremita também, porque o eremita, ele busca o autoconhecimento, né? Ele se fecha para o mundo para se autoconhecer, para viver os seus processos, né? E essa operação ela fala muito sobre autoconhecimento também, né? E aí nos arcanos menores a gente tem o naipe de espadas, que é a representação do elemento ar, né? Na vida, quando que eu tô nessa operação? Quando eu tô nessa operação, eu tô buscando estudar, eu tô buscando espiritualidade, né? Eu tô buscando mais conhecimento, mais autoconhecimento. Eu estou mais racional, né? Eu consigo fazer esse processo de racionalizar melhor as coisas, né? De ponderar melhor as coisas. Então, é muito interessante que quando a gente está vivendo essa fase, a gente também pode se deparar com situações dessa operação na vida concreta, como por exemplo assim, você está nesse momento de estudar, de buscar e começa a chegar para você um curso para você fazer com uma condição especial, ou alguém te chama para dar uma palestra e você vai trazer essa energia da operação do ar para você passar o conhecimento, para você passar essa compreensão adiante, né? Então, existe essa energia dentro da operação do ar, né? Bom, então saímos das operações dos 4 elementos e agora vamos entrar nas últimas 3 operações, né? Então a gente tem a separatio, que é a operação da espada, né? Que é a quinta operação alquímica, ou seja, ela é a operação dos cortes energéticos, né? Quando a gente consegue cortar vínculos com coisas, pessoas, situações que não servem mais à nossa evolução. Como que eu sei que eu tô nessa fase ou que eu vou entrar nessa fase? Quando eu começo a sonhar com espada, com corte, com lâmina, com adaga, com medidas, balanças, né? E como que essa movimentação ela se mostra no tarô? Como que eu sei que a pessoa está vivendo essa operação?
Geralmente quando vem a carta da justiça, tá? Para mim a justiça ela é a representação da separatio, porque a justiça, ela é uma carta que fala: eu olho para as coisas com calma, eu pondero a respeito daquilo e eu corto aquilo que precisa ser cortado. Então, a justiça ela tem uma espada e ela tem uma balança, né? Então, ela vai colocar as coisas na balança e vai pesar. Isso serve para minha evolução? Não serve. Eu corto. Né? Então, quando eu sei que eu preciso fazer essa movimentação ou que o meu consulente precisa fazer essa movimentação, vem a carta da justiça e eu falo não. Tá na hora de fazer os cortes com o passado. Tá na hora de fazer os cortes com determinada pessoa, situação, enfim, né? Coisa. Então, para mim no tarô é muito essa carta, né? Também a gente tem o naipe de espadas, né, que é representado pelo ar, mas o próprio naipe de espadas também pode falar sobre cortes em alguns pontos específicos, né? E na vida, como que eu sei que eu tô vivendo essa operação ou preciso viver, né? É quando eu faço cortes com padrões, com relações, com elementos que não servem mais ao propósito do meu crescimento pessoal, né? Então, quando eu consigo fazer esses cortes, eu estou vivendo essa operação. Quando eu preciso fazer esses cortes, essa operação se mostra para mim também, né? E eu posso me deparar com essas situações também na vida concreta, que é quando eu me corto sem querer. Tô pensando num negócio lá que é exatamente o que eu preciso cortar, e eu vou lá e me corto sem querer, né? Ou eu vou abrir um pacote e me corto, sei lá, né? Enfim. Ou eu tô andando na rua e aparece uma camiseta que tem uma adaga lá. Aí passa uma pessoa com uma tatuagem de adaga lá, que é a tal da sincronicidade que o Jung falava também, né? Que é essa correspondência entre o mundo interno e externo. Então eu sei que aquela operação está se manifestando na minha vida. Eu já penso, opa, tem algo que eu preciso cortar que eu não estou cortando. Preciso pensar a respeito, né? Então essa operação ela vai falar justamente sobre isso. Essa operação aqui a gente fala, o povo sai correndo. Essa operação, o povo sai correndo, todo mundo morre literalmente de medo disso aqui, né? Uma operação extremamente necessária, né? Que é a mortificatio, que é a operação da morte, né? Então, ela é a sexta operação alquímica e ela vai falar sobre finalizar ciclos e sobre transformação, né? Então, quando nós finalizamos ciclos, sofremos intensas transformações pessoais, né? Então, a morte ela vem simbolizando isso, né? Tudo é um ciclo, né, de morte e vida. Então, tem alguns aspectos nossos que muitas vezes a gente precisa deixar que eles morram para que a gente possa se transformar, porque senão a gente fica sempre na mesma coisa, né? E geralmente quando a gente não deixa isso acontecer, a gente estagna na vida, a gente fica depressivo, a gente fica ansioso, porque existe algo ali que precisa movimentar e que não está movimentando, né? Como que eu sei que eu tô nessa bendita dessa operação? Quando eu sonho com morte, quando eu sonho com doença, quando eu sonho com caveira, com verme, com fezes também, né? Então, quando eu sonho com isso, geralmente eu tô falando sobre essa operação, né? Claro, a interpretação do sonho, gente, ela é muito complexa. Eu tô dando aqui só uma noção para vocês terem um pouco mais de autonomia aí quando vocês sonharem, né? E quando vocês forem jogar tarô, enfim, para vocês ou para os outros, né? Mas é muito complexo você interpretar um sonho completo, tá? Isso aqui é só para você entender o movimento. E aí no tarô é a própria carta da morte, né? Quando vem essa carta, eu entendo que o meu consulente ele vai muito provavelmente passar por uma situação muito difícil, né? Vai passar por uma situação de perda ali, né? Vai passar por uma situação difícil, desafiadora, né? Em que algumas coisas vão precisar ser deixadas para trás, né? E na vida é justamente isso, né? São os momentos que eu estou finalizando ciclos, são momentos que eu estou tendo muitas perdas, que eu estou vivendo um luto, que eu estou vivendo um vazio, que eu estou vivendo um medo. É quando essa operação ela tá tomando conta, né? E pode se deparar também com situações que envolvam essa operação na vida concreta. Então, muitas vezes eu posso estar nesse processo difícil ou entrando nesse processo difícil e eu fico doente, né? E aí aquilo é literalmente uma somatização daquilo que eu tô trabalhando internamente, enfim. Então existe essa correspondência, como eu falei para vocês, né? Só que essa é uma operação que nem eu falei, o povo corre, o povo morre de medo, literalmente. Mas ela é uma operação muito importante. A gente não pode subestimar o poder dessa operação, porque é ela que traz o espaço para o novo crescer.
Senão não cresce, senão não nasce, né? É natural da vida. A gente tem que parar com esse negócio de ter tabu com isso, né? É natural da vida. Isso vai acontecer, né? Para todos nós, tanto fisicamente quanto psiquicamente, nós vamos passar por essa operação. Então a gente tem que parar de temer e começar a trabalhar a favor dela, tá? Essa que é a ideia principal. Aí essa aqui todo mundo quer. A outra ninguém queria. A outra todo mundo saía correndo. Agora, essa aqui todo mundo quer, né? Que é a Coniunctio, que é a operação da conexão, né? Então, ela é a 7ª operação alquímica e ela fala sobre conexão, sobre união, né? Geralmente é quando nós nos conectamos com outras pessoas ou com aspectos de nós mesmos, ou com um ideal, ou com uma ideia. Enfim, né, nós podemos nos comunicar em diferentes níveis, né? Nos conectar em diferentes níveis, né? Então, como que eu sei que eu estou entrando nessa operação? Vamos lá. Quando eu sonho com casamento, com beijo, com bem bom, né? Com dar as mãos, com alianças, com correntes, com laços, né? Todos esses símbolos de união, quando eu sonho com isso, está falando sobre essa operação, né? E aí, claro, tudo isso vai ter dentro de um contexto, né? Os sonhos, eles vão contar histórias. Então, dentro do sonho, eu vou entender com quem que eu estou me conectando, com o que eu estou me conectando, com que fim que eu estou me conectando, né? Mas nos sonhos, eles vão aparecer, essa operação, ela vai aparecer dessa forma. E aí, no tarô, eu vejo como quando aparece a carta dos enamorados e a carta do mundo, né? A carta dos enamorados é a carta da conexão, né? É a carta do amor, é a carta do relacionamento, é a carta do fazer escolhas com o coração, né? Então, o próprio nome já diz, os enamorados, né? Eles estão apaixonados. Então, eu sei que ali tem uma carta que vai falar sobre escolhas, mas vai falar também sobre conexões, né? Sobre relacionamentos. E a carta do mundo, eu também vejo como uma operação de conexão, né? Porque eu estou extremamente conectado com o mundo, eu estou extremamente conectado com todas aquelas energias que eu integrei, né? Então, é uma operação em que as coisas dentro de mim, os aspectos dentro de mim, eles estão muito bem conectados, né? Então, eu também vejo essa carta como uma representação dessa operação, né? E na vida, geralmente são momentos que eu crio vínculos, né? Que eu vivo uma cura ali em relação à conexão, em relação a algum vínculo. Eu vivo uma realização, eu vivo uma integração, né? Justamente por isso a carta do mundo, porque também fala sobre realização e integração, né? E aí eu posso me deparar também com situações que envolvam essa operação na minha vida concreta, né? Então eu posso iniciar um relacionamento, eu posso casar, eu posso iniciar uma parceria, eu posso iniciar uma sociedade, enfim, né? Então posso iniciar um novo projeto, uma nova faculdade, um novo estudo, enfim, né? Então, são momentos de conexão, né? Uma operação muito bonita. E aí, meu povo, que não tem como a gente fugir do dissolver e coagular, que é a máxima alquímica, né? Os alquimistas falavam muito sobre o processo de dissolver e coagular, né? Então, volta e meia, eu tô ali dissolvendo aquela matéria-prima de novo para eu coagular aquela matéria-prima de novo. E como é que eu faço isso? Através das fases e operações alquímicas. Então a gente está sempre em eterna transformação, né? Tanto que a gente tem o símbolo do Ouroboros muito presente nos textos alquímicos também, que é essa cobra mordendo o próprio rabo, que significa o eterno ciclo, né? O eterno ciclo de transformação, o eterno ciclo de morte e renascimento. Isso é a experiência humana, isso é a experiência da psique, isso é a experiência espiritual, né? Não tem como a gente fugir. Então, nós estamos sempre passando por esses processos, né? Quer a gente queira, quer não. E aí, quando a gente não trabalha a favor desses processos, é que o negócio começa a dificultar, né? Então, qual que é a ideia de passar essa base para vocês? É que vocês comecem a observar a vida de vocês e vocês comecem a observar os sonhos e a linguagem que o inconsciente usa para falar com vocês, para vocês sofrerem menos no processo, entendeu? Ah, eu entendo que eu tenho que fazer um corte aqui, aqui e ali. Putz, então fazer o quê? Vou ter que fazer. Tá tudo me mostrando, tá tudo me apontando esse caminho. Então eu vou facilitar esse processo, porque vem algo depois que eu ainda não consigo ver, né? Porque o que a gente faz? Geralmente, quando vem, principalmente falando de processos difíceis, né? Os processos fáceis a gente não quer pular, a gente quer viver. Mas os difíceis a gente não quer, né? Porque exige dor, sofrimento, enfim.
Não é que exige, mas muitas vezes a gente opta dessa forma, né? Por viver isso dessa forma. Então, quando eu consigo trabalhar a favor, por mais difícil que seja, eu consigo deixar aquilo fluir, porque eu não consigo ver o que vem depois, mas o meu inconsciente já sabe. Né? É muito difícil para a gente compreender isso, mas o nosso inconsciente é uma parte nossa que existe fora do espaço-tempo. Então é como se o nosso inconsciente fosse o nosso eu superior. Então ele vai trazendo coisas que a gente precisa trabalhar e ele vai direcionando a gente para o caminho que a gente precisa ir. Quando é que dá ruim? Quando a gente não vai. Né? Quando eu me nego a viver o processo, quando eu me nego a viver a fase. Aí não gira o negócio, entendeu? Aí estagna tudo. Aí vai tudo pro buraco. Por isso que eu tô falando para vocês que é muito interessante a gente ver a vida com esse aspecto alquímico, com essa visão alquímica, porque aí você se torna o seu alquimista, a tua vida é a tua obra. E aí você consegue trabalhar os teus processos de uma forma mais leve, tá? Então isso aqui, gente, é maravilhoso. Quando eu falo para vocês que isso aqui mudou a minha vida, eu não tô falando da boca para fora, eu tô falando muito sério. Isso aqui realmente mudou a minha vida. Eu comecei a interpretar os meus sonhos, eu comecei a mudar a minha visão das coisas e mudou totalmente a forma com que eu lido com as coisas e que eu lido com os meus processos. Né? Então, isso aqui é ouro puro, gente. Isso aqui é a pedra filosofal do conhecimento, entendeu? E aí, agora a gente vai para uma parte muito legal, que eu separei para vocês uma pequena prática, só para vocês entenderem como o negócio se manifesta no concreto de diversas formas. Vocês vão entender o que eu quero falar. Vocês vão entender o que eu quero falar. Show, meu povo! Falamos um pouco sobre alquimia, sobre as fases alquímicas, sobre as operações alquímicas, e agora a gente vai para uma parte mais prática, que eu trouxe para vocês aqui uma análise alquímica dos álbuns da Billie Eilish. Por que eu trouxe a Billie Eilish? Porque eu já fui muito fã dela, então eu tenho um conhecimento aí a respeito dos álbuns dela, das músicas, e enfim, um conhecimento um pouco do que levou a fazer as músicas e tudo mais. E porque ela é excelente em expressar o movimento alquímico na imagética que ela usa. Então, para mim é perfeito para eu explicar para vocês na prática como que você vai interpretar em que momento de vida alguém está, tanto através da arte, né, quanto nos sonhos, tá? Então, vocês vão entender agora na prática como é que funciona. Bora lá! Então, a Billie Eilish tem 3 álbuns principais, né? Que são esses daqui. O primeiro foi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Né? Quando todos nós dormimos, para onde vamos? Happier Than Ever, Mais Feliz do que Nunca. E o último, Hit Me Hard and Soft, que é uma tradução um pouco complicada, né? Que seria algo como Me Bata Forte e Fraco. Uma coisa nesse sentido. Vamos lá para analisar o que a alquimia tem a ver com isso aqui. Então, esse aqui é o primeiro álbum da Billie Eilish, que é o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Esse álbum, ele foi baseado em pesadelos que ela teve e em terror noturno e sonhos lúcidos, tá? Então, só da gente olhar essa capa, a gente já vê que tem a operação da Nigredo em ação, né? Porque ele é um álbum muito escuro, muito preto, né? O próprio título fala quando todos nós dormimos, para onde vamos, né? Então ele tá falando sobre o mundo astral, né? Sobre o plano astral e também sobre os sonhos e pesadelos, né? Sobre essa movimentação do inconsciente. Nesse caso aqui, ela tá de branco e a cama tá branca, mas eu não vejo isso como um sinal de albedo, tá? Eu vejo isso como um mero contraste de luz e sombra, né? Porque como a ideia é ser muito preto, muito escuro, tinha que ser algo que contrastasse com isso, né? Então acho que por isso a escolha do branco não tem muito a ver com a fase de clareza mental, até porque o álbum não fala sobre isso, né? Então tem várias músicas ali, mas eu vou falar sobre algumas músicas em específico para a gente analisar exatamente esse movimento, tá? Então vamos ver as principais fases e operações alquímicas aqui nesse álbum da Billie Eilish. Como que eu vejo esse álbum? Eu vejo como um movimento de saída da albedo para nigredo, tá? Principalmente nesse clipe When the Party's Over, tá? Eu já vou falar sobre isso. Eu vejo que as principais operações são a calcinatio, a solútio, mortificatio e separatio. Então eu peguei aqui 3 exemplos de clipes, tá?
o álbum, no geral, ele é um álbum bem pesado, bem denso, bem triste, assim, né? Com uma aura bem densa, bem digno de uma Nigredo ali, né? Então, se a gente fosse considerar que o álbum é um sonho, um pesadelo, estaria na Nigredo, né? Porque é aquela fase densa, aquela noite escura da alma, e a boa parte das músicas fala sobre isso, né? Então, a gente tem ali uma música chamada All the Good Girls Go to Hell, que é Todas as Boas Garotas Vão para o Inferno, né? Nesse clipe ela faz uma menção a Lúcifer, tá? Eu não vou entrar nesse contexto, eu não vou interpretar por esse lado, tá? Embora dê para discutir a respeito, eu não vou entrar, porque não é a nossa intenção, a gente tá vendo aqui simbolismo, a gente tá vendo aqui alquimia, então eu vou focar nisso, tá? Nesse clipe é como se ela caísse do céu, né? Literalmente é como foi mesmo a história, né, de Lúcifer, o anjo caído. É como se ela caísse do céu e caísse no inferno, né? E o título me fala, todas as boas garotas vão ao inferno. Gente, o que eu preciso dizer antes? Foi proposital da Billie Eilish falar sobre alquimia no álbum? Até onde eu sei, não foi. Só que como a alquimia é um movimento inconsciente universal, ele se expressa na arte, né? Ele se expressa através das pessoas. Não é nem consciente, eu acho muito difícil que ela tenha realmente trazido isso no sentido alquímico, mas como aquela vivência alquímica, ela tem essas características, né? Acaba que quando a gente sabe a alquimia, a gente identifica qual que é o processo que a psique está passando ali, né? Então, nesse clipe em específico, tem muito essa questão do preto, né? Ela cai, é como se a noite escura da alma, ela é como se você caísse no teu inferno, né? O céu e o inferno, ele tá dentro de nós de certa forma, né? Então, nós é que experienciamos e vivemos tudo, né? Então, é como se ela caísse naquela noite escura da alma, né? Como se ela tivesse no mundinho colorido dela e ela caísse, né? Ela perdesse aquela inocência, ela vivesse um período difícil de desconstrução ali, né? E isso é muito natural também do processo da mulher. Existe um trecho naquele livro As Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso, que fala muito sobre o processo da mulher, né, da psique feminina, tudo que passa a psique feminina, né, até alcançar a mulher selvagem, que ela fala, né. Tem alguns mitos sobre esse processo de a mulher ela passar por esse momento da perda da inocência, né, e isso ser muito difícil, né. Então é como se ela caísse daquele céu ali onde ela não tem contato com as sombras, ela não tem contato com o material denso dela e ela caísse naquele inferno, naquela noite escura da alma. E aí ela cai nesse clipe num poço, como se tivesse um petróleo ali, né, que é literalmente a Nigredo, né, representando essa Nigredo. E aí ela começa a caminhar e ela começa a caminhar pelo fogo, né? Então me traz muito essa ideia de eu entro numa Nigredo através da operação da calcinatio. Então todos aqueles desejos que eu tinha que eram infantis, que eram imaturos, que não tem a ver com o meu eu superior, eu tô queimando ali naquele meu inferno, né? Eu tô queimando ali naquele meu processo denso, naquele meu processo escuro da noite escura da alma, né? E por isso todas as boas meninas vão ao inferno, porque eventualmente nós vamos cair nesse lugar nosso, nesse lugar interno nosso, em que o trabalho precisa ser feito, que o trabalho precisa ser desenvolvido, né? E é difícil. Então, traz essa aura densa. E aí, um outro exemplo que eu peguei, que eu acho incrível para exemplificar essas operações e essas fases, é o clipe do When the Party's Over, quando acaba a festa, né? Porque nesse clipe, ela tá num lugar totalmente branco, né? E aí, nesse lugar, tem um copo preto, né? E aí ela toda tá de branco também, e aí ela toma esse copo preto e ela começa a chorar esse líquido preto, né? Então o que que eu vejo? Ela tava numa albedo e ela sai dessa albedo, desse momento de clareza, desse momento de tranquilidade, e ela entra na Nigredo através da solútil, da operação da água, né? Então olha que simbólico, não foi intencional, gente, não foi intencional, né? Mas é muito claro esse movimento no clipe, né? Um clipe muito expressivo, assim. E aí ela chora esse líquido preto que é literalmente entrando ali na noite escura da alma através da solútil, né? Dessa dissolução de partes da minha personalidade que precisam ser lapidadas, que precisam ser purificadas, que precisam ser dissolvidas, né?
e aí eu deixo aquilo para trás, né? E claro, se vocês forem ver a letra das músicas, vai complementar essa análise da imagem que eu tô falando para vocês, né? Mas eu não vou me delongar, porque já tá bem longo essa apresentação. Mas se vocês forem ver as letras e os clipes, vocês vão entender bem o que eu tô falando. E aí a gente tem esse outro clipe que é Bury a Friend, que é Enterrar um Amigo, que é um clipe bem denso, bem de terror assim mesmo. Ela contratou um diretor de filme de terror para fazer esse clipe para ela. E ele é um clipe que fala sobre pesadelo, ele é um clipe que fala sobre terror noturno, e aí, como espiritualista, né? O que que eu vejo? Como ela estava num processo muito denso, como ela estava numa energia muito densa, quando você dorme, você vai para o plano astral, né? O teu corpo vai para o plano astral. Só que ele vai para um local que esteja na mesma vibração que você está. Então, muito provavelmente, né, se ela passou por esses terrores noturnos, se ela viu essas criaturas assustadoras, é porque ela estava numa baixa vibração e quando ela foi para o plano astral, ela foi para um plano onde as criaturas que estavam lá eram a mesma vibração, mais baixa, mais densa que ela estava. Né? Então aí a gente pode entrar no aspecto de obsessores, né? De algumas energias aí mais pesadas, né? E veja, gente, quando a gente passa por essas fases mais difíceis mesmo, é difícil manter a vibração elevada. Né? Não vamos ser hipócrita aqui e falar que, ai, não, mas você tá passando lá pela maior bad trip da tua vida, mas bota um sonzinho feliz aí e vai viver. Gente, não é assim, a gente sabe que não é. Né? Então, claro, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vibração, a gente sabe que a nossa vibração ela tem esse poder de atrair as coisas para nós, né? E de fazer com que a gente se identifique, encontre e atraia pessoas, coisas, situações que estão na mesma vibração, então a gente precisa cuidar com isso. Mas a noite escura da alma, ela também traz aprendizados, né? Essa vibração mais baixa, ela também traz aprendizados. A gente não pode negar o nosso lado sombra, né? Isso é muito perigoso, porque aí o nosso lado sombra, eventualmente, ele emerge e emerge com tudo. Né? Então, a gente tem que olhar para as nossas sombras, integrar as nossas sombras, e isso passa por esse processo alquímico. E a gente vê nesses clipes, depois assistam, gente, vocês vão olhar com esse olhar alquímico, vocês vão falar, caraca, que doideira. Porque você vê essa movimentação acontecendo, você vê essa... É quase como se tivesse físico ali esse processo alquímico do chumbo ao ouro. Né? Nesse caso, nesse álbum, ela está trabalhando muito o chumbo, tá? Como eu falei, tem outras músicas, outros clipes, mas eu peguei esses porque eu acho que são mais interessantes dentro dessa análise que a gente está fazendo. Aí a gente vai para o Happier Than Ever, mais feliz do que nunca, que é o segundo álbum dela. E olhem a diferença da capa do primeiro álbum para o segundo álbum, gente. Olhem essa movimentação de ciclo alquímico, né? Ela já saiu da fase da Nigredo e aqui ela entra na Albedo. Vocês estão vendo como tá mais claro? Até o cabelo dela tá num tom mais prateado, né? Tá, a própria imagem, ela tá com um brilho mais prateado, as cores são claras, né? Você vê que ela não tá assim super feliz, né? Mas ela também não tá mais naquela densidade nigredo, né? Então ela já teve essa movimentação alquímica. E, né, claro, tem várias músicas bem legais nesse álbum também pra gente avaliar, interpretar em relação a essa fase alquímica, né? Porque as próprias letras, elas vão falar bastante sobre autoconhecimento, elas são letras mais leves, elas são letras mais animadas, elas são letras mais apaixonadas, né? A grande maioria delas, pelo menos, é sobre um momento melhor da vida, né? Um momento mais tranquilo. E aí, o que a gente consegue enxergar nos clipes, né? E nas músicas? Quais são as fases e operações alquímicas? Aqui eu já vejo que é um movimento da Nigredo para Albedo. Né? Então, lá no álbum anterior, ela estava indo da Albedo para Nigredo. Agora, ela já está saindo da Nigredo e entrando na Albedo de novo. Por que eu sei isso? Pelas cores do álbum, né? Como eu falei para vocês, e pelos clipes. Né? Então, quais foram as principais operações que eu identifiquei nos clipes da Billie Eilish nesse álbum? A Coagulatio, que é a operação da terra, a Solútil, que é a operação da água, e a Sublimatio, que é a operação do ar. Então, peguei imagens de 3 clipes diferentes para vocês entenderem um pouco melhor essas operações que eu falei. Aqui a gente tem no primeiro clipe o Therefore I Am. Então eu sou, né? Como se fosse algo assim.
Na letra ela fala eu penso, logo existo, né? Que é aquela famosa frase. Mas, dentro desse clipe, ele é um clipe bem colorido, ele é um clipe em que ela tá passeando num shopping e tal, e aí só tem ela no shopping, e ela come de absolutamente tudo no shopping, né? Então, se fosse um sonho, é um sonho de coagulátil, né? É um sonho em que eu tô materializando as coisas, eu tô vivendo o prazer da vida, eu tô feliz, eu tô presente no momento, eu tô fluindo, né? As coisas estão fluindo, eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo. E essa letra mesmo, ela é uma letra de muito autoestima, né? Ela é uma letra que vai falar sobre autoestima. Então, sobre ela estar com uma autoestima elevada, né? Então, eu vejo esse movimento de eu tô materializando, eu tô bem, tô feliz, tô nem aí porque tá acontecendo lá fora, tô feliz comigo e tal, passa essa energia. E isso se confirma nesse clipe do My Future, Meu Futuro, né? Esse clipe ele é uma animação e eu acho muito interessante porque a animação ela começa justamente com a luz da lua, né? Com essa imagem que tá uma garoinha fina, a luz da lua, ela já tá de branco. Olha como é a movimentação, gente. Até então, no álbum passado, era tudo escuro, tudo preto, tudo denso, né? E agora a gente já vai para uma estética muito mais clara, né? Então, olha só, nesse clipe, nessa animação, ela tá vestida de branco, ela tá sob a luz da lua, tá essa garoa fina ainda purificando algumas coisas, né? Aquela movimentação da água, mas é uma movimentação tranquila da água, uma purificação tranquila. E nesse clipe, nessa música, ela fala sobre ela estar apaixonada pelo futuro dela, né? Então ela tá num momento que ela consegue ver um futuro brilhante, ela consegue ver um futuro feliz, né? Então ela tá nesse momento de realização, né? Em que ela consegue olhar para frente e entender que as coisas vão ser muito positivas dali em diante, né? E esse clipe, ele começa com chuva e aí ele vai abrindo o sol e quando abre o sol começa a florescer as coisas na floresta, uma árvore começa a crescer em torno dela. Então tem toda essa movimentação do eu saio para albedo, né? Eu tô nessa fase de mais clareza e eu entro numa operação da coagulátil de novo, que é essa que a gente viu ali no clipe do Therefore I Am, né? Que é a operação da Terra. Então, realmente, ela estava vivendo esse momento de concretizar sonhos, concretizar planos, estava no fluxo, feliz, brilhando, né? Então, esse clipe, essa música falam muito sobre isso e a gente consegue perceber essa movimentação alquímica também. E aí o meu clipe e a minha música preferidos, que é o próprio clipe do Happier Than Ever, que dá o título do álbum, né? Mais Feliz do que Nunca. Esse clipe, para vocês entenderem a alquimia, esse clipe é uma aula. Ele é maravilhoso. Por quê? A própria música, ela é um processo da Billie Eilish entendendo que ela passou por um relacionamento tóxico e ela tá naquele processo de olhar com clareza tudo o que aconteceu e digerir aquilo e movimentar aquilo dentro dela. Então o clipe começa com tudo muito claro, com uma luz muito brilhante e tal, e ela tá numa casa com todas as coisas claras e tudo mais. E aí, num belo momento, quando ela começa a colocar para fora o que ela viveu com aquela pessoa naquele relacionamento, quando ela abre a porta da casa, vem água. E aquela água inunda aquela casa. E aquela água toma aquela casa, né? Ela toma aquele lugar psíquico, né? Então é como se aquele relacionamento ele precisasse passar totalmente por uma purificação, né? Ele precisasse passar pela solútil para se dissolver completamente, né? Principalmente os aspectos dela que permitiram com que ela entrasse nesse relacionamento tóxico, né? Então ela fica totalmente submersa, né? Então aquele aspecto dela está sendo totalmente purificado, limpo, transmutado ali pela operação da água, né? E é muito interessante porque daí ela sai da casa, ela sobe em cima do telhado, tá tudo embaixo da água e ela tá dançando no telhado, ela tá sorrindo no telhado, ela tá gritando no telhado, como se ela estivesse expurgando aquilo, como se ela estivesse literalmente transmutando aquilo, naquele processo de eu entendi o que eu vivi, eu passei essa dor, eu integrei essa dor e agora eu consigo soltar, né? Então ela grita e ela mesma pula na água depois e sorri, é como se tipo eu aceito isso, né? Ela flui com aquele processo. E aí aquele processo que era para ser totalmente traumático e doloroso, ele é mais fácil, ele é mais tranquilo, né? Porque ela aceitou aquele processo e ela
mesma se permitiu se jogar ali e viver aquele processo, né? E eu acho que esse clipe ele é muito simbólico e não foi a intenção dela, eu tenho assim quase certeza que não foi a intenção falar sobre alquimia, mas aquela expressão dela é alquimia pura. A forma com que ela se expressou ali, com que ela trouxe a imagética ali e a estética do clipe, ela foi totalmente alquímica. Então vejam esses clipes depois para vocês verem esses movimentos acontecendo. E aí se a gente fosse olhar para uma perspectiva de são sonhos, porque muitas vezes a gente sonha com coisas semelhantes, a gente sabe quais movimentos estão acontecendo, quais operações estão acontecendo, em qual área da vida que está acontecendo. Então é muito interessante a gente prestar atenção nisso e como isso acontece em todos os planos da nossa existência, né? E aí, gente, esse é o último álbum dela que ela lançou agora recente em maio, que é o Hit Me Hard and Soft, né? Não tem muitos clipes ainda, tem um clipe só que eu não vi nenhuma vantagem em trazer, porque ele não me remete a nada alquímico. Mas a capa do álbum, gente, se você olhar a capa do álbum entendendo alquimia, você não precisa nem ouvir o álbum para saber que vai ser sofrido, meu amigo. Entendeu? Você não precisa nem ouvir. Você já sabe. Por quê? Veja bem, a gente tem uma porta branca aberta, ou seja, eu tô saindo da albedo, daquela fase que tá tudo claro, e eu tô entrando na nigredo, porque ela tá totalmente de preto, até o cabelo tá preto, percebam que até o cabelo ela pintou, né? Lá ela tava loira, prateado, albedo. Aqui ela já tá cabelo escuro, preto, nigredo, total. Totalmente de preto e totalmente imersa na água. Né? Então, ela está entrando na nigredo de novo através do processo da solútil. Né? Então, ela está de novo dissolvendo aspectos da personalidade dela que precisam ser lapidados para que ela possa atingir um estado de consciência mais elevado, uma evolução como ser humano. E é aquilo que eu falei, nós estamos constantemente vivendo os processos um em seguida do outro, né? A gente sempre tem algo para aprender. E a movimentação da vida, ela me parece uma movimentação em espiral, né? A gente está constantemente voltando ao mesmo ponto para ver se a gente aprendeu aquela lição. E aí a gente dá mais uma volta e volta para o mesmo ponto, num outro estado de consciência, para tomar uma atitude diferente se a gente aprendeu, senão aquela experiência se repete. E por aí vai. Então eu não precisaria nem ouvir o álbum para saber que vai ser sofrência só de olhar a capa, porque é um processo difícil, né? A gente tá falando de processos difíceis. Mas eu tirei alguns trechos aqui das músicas dela, né? Algumas letras, só para vocês terem uma noção como isso se faz verdade mesmo quando a gente vai olhar a letra das músicas. Então, essa é um trecho de uma música chamada Skinny, dela, em que ela fala: quando saio do palco, sou um pássaro numa gaiola, sou um cachorro num canil. Então, feliz ela não tá, né, gente? E aí ela fala também nessa letra que as pessoas falam que ela tá mais feliz só porque ela tá magra, e na verdade ela continua a mesma pessoa que ela era internamente, né? Então ela continua sofrendo, basicamente isso que ela quis dizer nessa letra, né? Aí aqui tem mais alguns trechos, né? Ela fala numa das letras: e você não quer saber o quão solitário eu tenho estado. Você vem e vai, não importa o meu estado. Essa é da música The Greatest. Né? Aí tem um trecho também que ela fala: nunca preenchi o vazio, né? De Bittersweet. Também tem um trecho de uma outra música que ela fala: eu tento viver em preto e branco, mas eu estou tão triste. Ela fala: eu gostaria de ser sincera quando digo que esqueci você, mas eu não esqueci. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê que esse álbum, ele é também um álbum que vai trazer essa tristeza desse movimento, né? E vocês vejam que ela não teve um álbum de albedo, de rubedo, por exemplo, que fosse um álbum daquela fase totalmente completude, totalmente brilho pessoal, totalmente... Não teve um álbum que fizesse essa terceira fase alquímica, né? Ela saiu da albedo, entrou na nigredo, foi para albedo e foi para nigredo de novo. Ela não passou, pelo menos, né, musicalmente falando, por uma rubedo, né? Mas é muito interessante, eu peguei os álbuns dela justamente porque, cara, a estética do álbum já fala tudo. Você não precisa nem ouvir as músicas para você saber do que se trata.
Então, se a gente olhasse isso como com um olhar de isso é um sonho, a gente também teria essa mesma comunicação de que eu estou entrando, vivendo essas fases, né? E que eu preciso trabalhar a favor dessas fases. Então é isso, gente. Eu trouxe todo esse histórico resumido e essas operações e fases resumidas só para vocês terem uma noção da complexidade que é você interpretar sonhos, você jogar um tarô, você buscar interpretar a arte através do olhar alquímico, mas eu quis trazer isso para que vocês tenham essa autonomia também de identificar quais são os processos que vocês estão e de vocês conseguirem trabalhar a favor, né? Porque as coisas ficam mais fáceis. Acho que eu falei isso várias vezes durante essa apresentação, né? Mas é porque realmente é muito importante, né? E aí a gente vê que a alquimia, ela tá nos sonhos, na vida e na arte, não tem como a gente fugir, né? Eu espero, gente, de coração, que esse conteúdo mude a vida de vocês, como mudou a minha, que dê uma luz para vocês, como deu uma luz para mim. E que vocês gostem muito desse conteúdo, que vocês compartilhem, que vocês curtam aqui, que vocês salvem, enviem para alguém que vocês acham que vai gostar disso aqui, que vai ser útil. E espero vocês nas próximas, tá bom, gente? Para quem quiser fazer consulta de tarô terapêutico comigo, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo para que vocês consigam entrar em contato comigo, agendar o horário. Quem quiser também ter sonhos interpretados por mim, vou deixar o link do meu Instagram também, vocês se comunicam comigo por lá, a gente agenda o seu horário. E eu também trabalho com cura multidimensional arcturiana, então é uma cura maravilhosa, energética, né, dos corpos mais sutis, que também auxilia muito nesse processo de ascensão, de transmutação, né, de cura de todos os aspectos da nossa vida. Então, para quem também tiver interesse em relação à cura multidimensional arcturiana, também é só vir falar comigo através do link que eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar o link do meu livro também sobre lei da atração através do olhar das leis herméticas, tá? Para que vocês possam também ter acesso a esse conteúdo que é maravilhoso. Pretendo trazer também em algum momento uma aula sobre isso, também é uma aula bem complexa que vai levar um tempinho para eu conseguir construir para vocês, mas o livro já está pronto, então se você tem interesse nesse assunto, acesse o link aqui embaixo, porque vai ter lá o link para você acessar o livro, tá bom? Gente, por hoje é isso, me sigam lá no Instagram também e até a próxima, gente!